Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, um enorme, grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste sábado, dia 20 de julho, esse terceiro sábado do mês de julho, dia 20, e partilhar então assim com vocês, da parte do Espírito Santo, meu amigo, minha amiga, a segunda parte da nova série de mensagens que nós estamos sobre os mártires da igreja primitiva e moderna. A semana passada nós conhecemos o primeiro mártir da igreja primitiva, que foi Estevão. Hoje então, da parte do Espírito, vamos conhecer o outro mártir, que foi um outro homem que amou o Senhor, que por causa do Senhor ele deu a vida ao ponto de morrer. Eu vou fazer a oração e em seguida vamos então, da parte do Espírito de Deus, conhecer esse próximo mártir que deu a vida, que morreu por causa de Cristo e por causa do Evangelho. Feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua graça, pela oportunidade que o Senhor me concede de neste dia, Espírito Santo de Deus, ser um vaso usado nas tuas santas e divinas mãos, para que assim então o Senhor possa falar para essa pessoa que se encontra afligida, que se encontra angustiada pelos problemas da vida, para assim então ela entender o quanto o Senhor ama e o quanto o Senhor quer que ela ouça a verdade, que é a tua palavra, e assim então ela seja liberta da ignorância. Haja visto que o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos santos mandamentos. O Senhor é o Deus que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver. A tua palavra ela declara, dizendo o seguinte, que levantai os olhos e vede quem fez todas essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas elas bem contadas, que chama cada uma delas pelo seu nome, por ser ele grande em força e forte em poder, e nenhuma delas pode faltar. Eterno Deus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que ainda antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém quem possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir, porque o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro que existe. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que vós não tendes necessidade de falar, mas a unção que está sobre vós, ela vos ensinará e falará por intermédio de vós. Senhor Jesus, toma direção desses minutos que o Senhor estará ministrando por meu intermédio. Repreenda os demônios, repreenda o espírito de cegueira espiritual, que faz com que essa pessoa não venha ter interesse na pregação do Evangelho. Mas a tua palavra, eterno Deus, ele é como uma espada de dois gumes que penetra no mais profundo do ser, a fim de fazer a separação do espírito da alma, das juntas e das medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Toma a direção deste minuto que o Senhor estará ministrando por meu intermédio. É tudo que eu lhe peço, eu tenho que louvar e lhe agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa segunda parte da série de mensagens que nós estamos sobre os mártires da igreja primitiva e moderna, o segundo mártir dessa série se encontra no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 51 e 52, diz o texto sagrado: seguia um jovem coberto unicamente com um lençol. Lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. E o terceiro texto, que vai confirmar esse texto do Evangelho de Marcos, está no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo 12 e o versículo número 25, diz o texto sagrado: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, que tinha como sobrenome Marcos,
onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Versículo 25. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Capítulo 13, versículo 5. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também a João como o seu auxiliar ou cooperador. E o quinto texto está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Paulo falando para o seu filho na fé, Timóteo. Somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. E vamos ler agora Colossenses capítulo 4. Deixa eu abrir aqui, Epístola de Paulo aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 10. Sauda-vos Aristarco, o prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E o último texto que vai confirmar esses textos que nós acabamos de ler, está na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 13, Pedro falando a respeito de Marcos. Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita vos sauda comigo, igualmente meu filho Marcos. Glória a Deus e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa segunda parte da série de mensagens que nós estamos sobre os mártires da igreja primitiva e moderna, a segunda parte tem como tema João Marcos nas ruas de Alexandria. A semana retrasada nós conhecemos um pouco sobre o primeiro mártir, que foi Estevão. Hoje vamos conhecer o segundo homem que deu então a sua vida por causa do Evangelho, por causa de Cristo, da igreja cristã, que é Marcos. A palavra Marcos significa guerreiro. João Marcos, ele é conhecido, nós lemos no Evangelho de Marcos, no capítulo número 14, versículo número 51 a 52, tem um episódio interessante. No dia que haviam prendido, que os principais sacerdotes eles haviam prendido a Cristo, e Cristo ele estava preso. A palavra de Deus diz que naquela noite seguia um jovem que estava coberto com um lençol, estava nu, mas estava simplesmente coberto com um lençol. E quando ele se aproximava do local onde Cristo ele estava aprisionado, um dos homens que estavam lá ao redor lançaram a mão naquele jovem, e ele, na tentativa de escapar, deixou o lençol e fugiu nu. Segundo os especialistas, esse jovem que fugiu nu e deixou o lençol na mão dos soldados, segundo os especialistas, era o famoso, conhecido evangelista Marcos. Marcos, segundo aquilo que nós lemos na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo de número 10, Paulo ele declara, dizendo o seguinte para o seu filho, mandando saudações aos cristãos de Colosso. Ele fala dizendo: sauda Aristarcos, que está com, manda saudações a Aristarcos, que era um irmão da fé, que estava preso com Paulo, e também Marcos, sobrinho de Barnabé. Chegamos então assim à conclusão que Marcos era sobrinho e ao mesmo tempo era primo de Barnabé. Mas só que o evangelista Marcos ele é citado inúmeras vezes em vários capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Por exemplo, no capítulo 12, no versículo 2, diz que considerando isto, que indo eles, no caso, né, Paulo, na casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde estavam todos reunidos e oravam. No Atos dos Apóstolos ele é mencionado como João Marcos, como também ele aparece inúmeras vezes em várias missionárias, em viagens missionárias que
Paulo ele havia realizado inúmeras vezes com Barnabé e Saulo. E nós entendemos então assim que João Marcos ele era um jovem que se converteu ao Evangelho de Cristo e ele fazia parte, né, dos discípulos do Senhor, dos 70 discípulos do Senhor que se espalharam e pregaram a palavra de Deus. Mais do que isso, ele era ele era um dos auxiliadores, era um dos obreiros, que era muito apreciado por apóstolo Paulo e mesmo por apóstolo Pedro, porque na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo de número 13, Pedro estando na Babilônia numa viagem missionária, ele chama Marcos de seu filho na fé. E só que Marcos, ele era muito identificado porque tinha situações que o medo tomava conta de Marcos, por isso ele não conseguia fazer a obra do jeito que ele queria. Por exemplo, em Panfilha, isso está mencionado em Atos Apóstolos capítulo 13, que Paulo e Barnabé, eles haviam feito uma viagem missionária e Marcos ele estava presente. Só que Marcos, eles quando viu que, porque meu amigo, minha amiga, Paulo assim como Barnabé, eles sabiam que pregar o evangelho por causa de Cristo. E na maioria das vezes que eles iam pregar a palavra de Deus, ou eles eram apedrejados, ou eles eram expulsos daquela cidade aonde eles iam realizar a obra de Deus. Só que em Panfilha, Marcos ele viu que o fogo estava se acendendo naquele lugar, no termo que houve muita resistência ao evangelho. Então, Marcos ele resolve abandonar Paulo e Barnabé e voltar para Jerusalém. Por causa daquela atitude, Paulo não queria mais contar com Marcos, mas só que ele foi crescendo, ele foi amadurecendo na fé, foi sendo muito dedicado ao Senhor, que chegou ao ponto que ele se tornou indispensável, ao ponto que nós vimos que na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 11, Paulo escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, ele fala assim, olha, Lucas vos salve, no caso ele estava com Lucas, o médico amado, Lucas vos manda as saudações, e quando vieres, traga contigo a Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Ou seja, chegamos à conclusão que Marcos ele se tornou então assim um evangelista muito querido, um evangelista muito apreciado, seja por Pedro, seja por Barnabé, que era seu primo, e seja que por o próprio Paulo, que contou muito com a ajuda de Marcos. Mas só que no ano 68 da era cristã, no 8º ano de Nero, Pedro ele sentiu, o Espírito Santo falou que é para Pedro, que é para enviar Marcos em Alexandria, que no caso eu fui pesquisar, Alexandria na época era uma cidade no Egito. E João Marcos, ele quando vai pregar o evangelho para aquela cidade, segundo a história, ele já estava numa idade um pouco muito avançada, ele cresceu lá. E no dia 25 de abril do ano 68, no 8º ano de Nero, enquanto João Marcos ele ministrava numa das igrejas que ele havia fundado em Alexandria, ele pregava sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, dizendo assim então que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Deus ele havia enviado ao mundo, que ele havia morrido e dado a vida aqui para a humanidade. Nesse ano diz a história que alguns sacerdotes pagãos, né, de Alexandria, juntamente com o povo daquela cidade, a maior parte que eram pagãos, eles interromperam o culto que Marcos ele estava a realizar, o evangelista, e eles foram até o altar. E segundo a história, eles prenderam Marcos, exatamente isso que você acabaste de ouvir, meu amigo. Prenderam Marcos, amarraram ele com materiais de ferro e amarraram ele, prenderam ele no pescoço. E segundo a história, ele foi arrastado. Arrastaram o evangelista Marcos nas ruas de Alexandria
que era a cidade onde ele habitava, até o porto de Bócolis, que era o lugar onde os navios passavam. Arrastaram Marcos de lá da cidade. Segundo a história aqui, Marcos, o evangelista, ele acabou sendo estrangulado. Ou seja, não suportou que, enquanto eles carregavam o corpo de João Marcos, arrastavam ele por meio de um cavalo na rua de Alexandria. João Marcos, o evangelista, ele acabou sendo despedaçado. Você vê que, meu amigo, minha amiga, que a maneira como João Marcos ele faleceu foi uma maneira trágica. Por quê? Porque a princípio Paulo ele ficou chateado com ele porque ele fugiu. Ele não queria ir até as últimas consequências daquilo que Deus havia mandado ele fazer. Mas só que consoante o tempo ele foi se dedicando, ele foi se envolvendo muito com Deus, com Cristo, que o Espírito de Deus ele achou melhor que ele tinha que morrer daquela maneira. Você vê que ele morreu, ele aceitou ir para Alexandria, porque naquele tempo o Egito até os dias de hoje, porque Alexandria, eu fui pesquisar, é uma cidade no Egito. E eles já tinham informações que o Egito era um país, como é até hoje, um país pagão, um país idólatra. E você vê que o Espírito de Deus falou que é para Pedro mandar João Marcos, que é para ir pregar naquela cidade, onde existia um monte de pagãos. E eles acabaram então assim por martirizar Marcos dessa maneira. A morte dele foi uma morte trágica. Você imagina que você ser preso, as pessoas te prenderam os braços, amarraram o teu pescoço, amarraram os seus pés com cordas que é difícil resistir e arrastarem na rua da cidade. E segundo aquilo que eu fui pesquisar, que João Marcos, enquanto ele arrastavam e ele estava a sangrar, não estava a suportar, os homens pagãos, juntamente com os sacerdotes pagãos, eles lançavam insulto a Marcos, lhe chamavam de búfalo, e ele assim foi sendo arrastado, sendo estrangulado, e ele acabou não suportar e morrer. E a princípio até eu fui pesquisar que os homens pagãos, assim como os sacerdotes, eles queriam queimar o corpo dele, mas só que naquele dia, no 25 de abril de 68 da era cristã, o Senhor fez com que houvesse terremotos, que houve trovões naquela cidade, que acabaram por deixar o corpo dele aí, e alguns homens piedosos recolheram o corpo de Marcos e acabaram assim por sepultar. Sabe o que significa dizer, meu amigo, minha amiga? Que assim como Estevão e Marcos e os próximos mártires que o missionário irá de partilhar com vocês, foram homens que não amaram nada dessa vida. Aceitaram morrer degolados. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque eles viram algo maior do que a glória que há neste mundo. Servir a Cristo, ser cristão, é a pessoa estar disposta a ir pelas últimas consequências daquilo que Deus quer. Infelizmente as pessoas não conseguiram entender o que é ser cristão. As pessoas pensam que ser cristão é a pessoa viver uma vida de regalia. Não que o Senhor esteja contra, mas é você aceitar o que Deus quer para a tua vida. Porque uma das coisas que se notifica nessa presente geração é que as pessoas não querem sofrer. As pessoas não querem sentir dor por fazer a coisa correta, por fazer a coisa certa. Quem te falou que ser cristão, meu amigo, minha amiga, é você levar uma vida do jeito que você quer, fazendo aquilo que está na mente, no coração, se realizar, satisfazer os desejos da tua natureza e viver a vida do jeito que você quer. Não. Ser cristão, viver a vida cristã é defender os interesses de Cristo, os interesses do reino de Deus, é você pregar a palavra de Deus, é você anunciar para esse mundo pagão que Cristo é o Filho de Deus, que morreu, que veio nesse mundo, que morreu, ressuscitou e quer salvar a humanidade. Você se olhar para as pessoas hoje, as pessoas elas não querem Deus, as pessoas elas não querem compromisso. Eu quando falo compromisso, as pessoas não querem pagar o preço, não querem se dedicar à vida cristã, como eram os primeiros mártires da igreja cristã. João Marcos, assim como Estevão,
nós chegamos à conclusão que de fato eram homens que amavam a Deus. Por exemplo, você vê que Marcos ele era tão dedicado que seja Paulo, seja Barnabé, seja Pedro, contavam sempre com a presença dele. Você vê que no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, no versículo 35 até o versículo 39, houve uma discussão violenta entre Barnabé e Paulo por causa de João Marcos. Você vê como é que ele era querido. Houve uma discussão violenta de ideias porque Barnabé ele queria levar João Marcos para ir pregar numa outra cidade e Paulo ele queria levar João Marcos também que ir pregar. Houve uma discussão violenta de ideias. Sabe por quê? Por causa de João Marcos. João Marcos era dedicado. João Marcos era um servo, era um obreiro que amava o Senhor, que se dedicava, que aonde ele ia com os apóstolos ele pagava o preço, ele fazia a obra de Deus do jeito conforme Deus queria. Ele era dedicado a ponto que o segundo evangelho que nós acabamos de ler, que eu levo o seu livro, o Evangelho de Marcos, segundo a história, ele escreveu no ano 55 a 59 depois de Cristo. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Isso mostra que ele era dedicado. Se Marcos não fosse dedicado, então nós não poderíamos ter a graça de ter. Porque Marcos ele é mencionado no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículos 51 a 59, que tinha a menção dele na altura como um jovem, segundo os especialistas, que seguia a Cristo, mas que estava nu e fugiu nu, estava envolto de um lençol. E como também ele é citado inúmeras vezes nos capítulos de Atos dos Apóstolos. Sabe por quê? Porque ele era um discípulo que amava o Senhor. Se o nome dele é mencionado, é porque ele foi dedicado ao Senhor. Seja no livro de Atos dos Apóstolos, em várias viagens missionárias com Paulo e Barnabé e Pedro, e como também no Evangelho de Marcos. Mas vamos ficar no martírio dele, que foi, ele sofreu uma morte violenta. E você vê que quando o Espírito Santo falou que é para Pedro falar, que é para Marcos, e pregar em Alexandria, que é uma cidade do Egito, Deus já sabia que poderia acontecer. Por isso que Deus ele deixou Marcos morrer daquela maneira. Porque Deus ele queria dar algo melhor e maior do que Marcos. Até porque ele havia fugiu duas vezes, né? A primeira que um soldado prendeu, ele fugiu, não queria morrer com o Senhor, fugiu num, né? Em Marcos capítulo 14, versículos 51 a 52. Como também em Atos dos Apóstolos, quando Barnabé e Saulo foram pregar em Panfilha, e lá houve a perseguição e ele fugiu, deixou Barnabé e Paulo lá. E Paulo não queria mais contato, mas depois viu que ele era útil porque ele havia amadurecido. Até que o Senhor achou melhor que Marcos eles tinham que ir em Alexandria e tinham que morrer daquela maneira violenta. Sabe o que é ser cristão, meu amigo, minha amiga? É você e eu amar a Deus, amar a Cristo, amar a palavra de Deus mais do que a nossa vida. As pessoas não conhecem Cristo porque as pessoas não amam a Deus. As pessoas não sabem nada de Cristo, não sabem nada de Deus, porque as pessoas não têm interesse, não querem Deus. As pessoas simplesmente querem usufruir das bênçãos de Deus. Querem viver bem, ou quando falo viver bem, querem viver simplesmente levando a vida do jeito que querem. Querem casar, querem vestir bem, querem comer bem, querem ir nas festas, querem fazer sexo, querem usufruir dos prazeres dessa vida, mas ninguém está preocupado em pregar a palavra de Deus, em fazer aquilo que Deus quer, em ir em zonas difíceis e pregar a palavra de Deus, porque ser cristão é isso. Ser cristão é você obedecer à voz do Espírito aí dentro do teu interior, é você fazer aquilo que Deus te quer. Se você quer Deus, mas você não quer fazer o que Deus quer, então você não merece a vida cristã. Porque hoje, se você olhar para a vida de muitos que se colocaram na posição de pregadores, eles não querem falar a verdade. Sabe o que é que você ouve aí muitos a pregarem hoje? É aquilo que as pessoas querem ouvir. Pregar um evangelho triunfalista que vai em encontro às necessidades das pessoas. As pessoas pregam aquilo que as pessoas querem ouvir. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem amar o Senhor de coração. Não querem fazer aquilo que o Senhor quer. João Marcos, como Estevão, como os outros mártires, como missionário, irá de partilhar com vocês nas próximas semanas. Foram homens que não amaram nada dessa vida, morreram degolados, apedrejados. Sabe por quê? Por amor ao Evangelho.
E a coroa que Cristo, glória a Deus, reservou para eles é uma coroa tão gloriosa, tão brilhante, porque, meu amigo, minha amiga, morrer por causa de Cristo, morrer por causa do Evangelho, isso exige olha, isso faz com que o Senhor dê um prêmio maior do que a maioria, porque os cristãos vão aparecer no tribunal de Cristo para ser premiados. E os prêmios que os mártires vão receber é incomparável do que a maioria que simplesmente pregou, mas não morreu, não deu a vida. Porque hoje, se você vê, muitos estão a abrir igreja, mas não querem sofrer, só querem viver bem, só querem ficar. E você olha para muitos que são pregadores, são gordos, você vê que, quer dizer, as pessoas estão a brincar com o evangelho. Ser evangelista, pregar a palavra de Deus, fazer a obra de missionário, é você falar a verdade. A vontade de Deus tem que ser feita. Olha, o nosso amor por Cristo, por Evangelho, tem que ser maior do que a nossa vida. E Marcos, ele conseguiu entender isso mais tarde, quando ele cresceu, quando ele amadureceu, quando o Senhor começou a falar com ele, quando ele começou a ouvir a voz do Senhor, ele entendeu que o melhor é estar no centro da vontade de Deus. Para Marcos, a vontade de Deus foi que ele fosse para Alexandria, que é uma cidade do Egito pagã, pregasse para aqueles povos pagãos, mesmo que não acreditaram na mensagem dele. E ele sofreu uma das mortes mais trágicas, porque para além da morte de Estevão, que foi uma morte completamente trágica, sendo apedrejado, essa é uma das piores mortes. Sabe o que, meu amigo, minha amiga? Te amarrarem com uma corda no pescoço, nas mãos, nos pés, te amarrarem como um animal e te arrastarem pelas ruas por meio de um cavalo. João Marcos, ele acabou sangrando, estrangulado. E mais do que isso, os homens pagando daquela cidade queriam queimar ele, mas o Senhor não permitiu, porque criou uma tempestade. E aqueles homens acabaram por deixar o corpo dele na cidade. E alguns cristãos piedosos recolheram o corpo dele e levaram. E foram sepultar ele. Então fica aqui, meu amigo, minha amiga, essa segunda parte, né? Hoje já vimos o primeiro mártir, que é Estevão. Hoje vimos o segundo mártir que amou o Senhor, que era João Marcos. Que essa série de mensagens nos ajuda a refletir. Que as pessoas pensam que ser cristão é simplesmente fazer parte de uma igreja, dar dízimo, dar oferta, falar eu sou cristão, ficar a se gabar, mas as pessoas não pregam, as pessoas não falam a verdade, as pessoas não vivem uma vida santa, as pessoas não abrem mão de nada, as pessoas não param de pecar. Ser cristão não é ser cristão, é você renunciar aos prazeres. Vocês falam que são cristãos, mas vivem uma vida de pecado. Se inspiram em autores, em cantores mundanos, pagãos que fizeram pacto. Você não é cristão, você é um brincalhão. É melhor não ir na igreja, porque vida cristã é para quem quer dar a vida, fazer o que o Senhor quer. Amém? Espero que essa segunda parte dessa série de mensagens que nós estamos sobre os mártires da igreja primitiva e moderna nos ajuda a refletir. A semana passada nós conhecemos o primeiro mártir, que é Estevão. Hoje acabamos de conhecer da parte do Senhor o segundo, que é João Marcos. Nos ajuda a entender o que é de fato ser cristão, porque Cristo lhe falou: odiados sereis por todos por causa do meu nome. Se você não é perseguido, se você não é odiado por servir a Deus, por fazer a coisa certa, então você não está candidato para ser cristão, amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela Tua palavra, que Ele é poderosa, que Ele é mais doce do que o mel, que Ele é como uma espada que penetra no mais profundo do ser. Que o Senhor possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Ele ajuda a entender que ser cristão é levar a Deus a sério, é obedecer a palavra de Deus, é fazer aquilo que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, para que Ele então assim venha a ser digna de receber a vida eterna. Só tenho que te louvar e te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado por essa segunda parte e obrigado pelo Senhor me usar. Eu que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. As pessoas que vão ser salvas, meu amigo, minha amiga, são aquelas que estão na condição de sofrer martírio, de andar no caminho estreito por fazer a coisa certa. A maioria não vai ser salva porque a maioria não quer morrer por Cristo, não quer viver a palavra, não quer parar de pecar. Espero estar com vocês na terceira parte dessa série de mensagens. Arranque tudo que é entendimento e lembra-te,
Deus ele quer ter compromisso com você, amém? Um forte abraço, até a próxima, tchau.